Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Missão Concluída. O texto que está nos acompanhando durante toda essa semana é o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos 11 e 12, que diz assim: Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Antes de podermos nos aprofundar um pouco no tema de hoje, da lição da Escola Sabatina, eu o convido a orar comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza que temos de que tu falas conosco através dela. Que teu Espírito se sinta livre para trabalhar no nosso coração, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Existe um texto que vai aparecer aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versos 1 a 4, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos textos que são paralelos dentro da estrutura de uma das estruturas gramaticais utilizadas pelos hebreus para poderem escrever, existe aquilo que nós chamamos de quiasmo, ou seja, quando um texto está em paralelo com o outro, o último texto em paralelo com o primeiro, o penúltimo em relação ao segundo e assim por diante. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que pelo menos os 3 primeiros capítulos de Gênesis e os 3 últimos capítulos do Apocalipse estão intimamente relacionados. Em Gênesis, no capítulo 1, nós percebemos Deus criando todas as coisas de forma perfeita. Tudo era perfeito. Desde o primeiro dia até o último dia, o Senhor Deus criou tudo de forma perfeita. O capítulo 22 do livro do Apocalipse mostra que depois que o pecado tiver sido vencido e o Senhor Deus fizer um novo céu e uma nova terra, tudo voltará a ser tão bom quanto era lá no princípio. No capítulo 2, encontramos a formação da família, encontramos a questão do sábado, a adoração a Deus, encontramos o jardim do Éden sendo entregue para Adão e Eva para eles poderem viver. Lá no capítulo 21, o penúltimo livro, portanto, lá, o penúltimo capítulo do livro do Apocalipse, encontramos uma outra ideia, a ideia de que depois que o pecado for vencido, o Senhor Deus entregará a Nova Jerusalém como morada para os salvos. E tudo aquilo que estava lá em Gênesis no capítulo 2, o rio da vida, a árvore da vida, tudo isso estará nessa cidade onde Deus irá colocar-nos para podermos viver. O capítulo 3 de Gênesis mostra a entrada do pecado aqui no nosso planeta, como o ser humano desobedeceu. Então, como consequência disso, a dor, o sofrimento e a morte passaram a fazer parte da nossa história. Lá no capítulo 20 nós encontramos o Senhor Deus acendendo o lago que arde com fogo e enxofre, aonde a velha serpente, aquela velha cobra chamada Diabo e Satanás, que trouxe o pecado para o nosso planeta, que aparece lá em Gênesis capítulo 3, ela é lançada no lago que arde com fogo e enxofre, e então todo o mal é destruído. Quando você olha para a Bíblia como um todo, você percebe o ideal de Deus em Gênesis 1 e 2, e você percebe aonde Deus quer nos levar, nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse. No capítulo 3 de Gênesis, encontramos como o mal, o sofrimento e a dor chegaram ao nosso planeta. No capítulo 20, nós chegamos ao momento em que o mal, o sofrimento e a morte serão completamente destruídos. Tudo o que fazemos no meio do caminho, entre os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis e antes dos 3 últimos capítulos do Apocalipse, o que fazemos no meio do caminho é lutar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, e todos os dias tem uma luta para poder ser travada, e ao mesmo tempo é compartilhar com aqueles que sofrem
no meio daquilo que a rebelião tem trazido para o nosso planeta, compartilhar com eles a esperança que hoje arde no nosso coração. É exatamente para isso que trabalhamos. É exatamente para isso que hoje nós estamos aqui. Ainda não chegamos lá nos 3 últimos capítulos do Apocalipse, ainda não chegamos lá. Sabemos que muito em breve isso vai acontecer. Sabemos que muito em breve nós teremos a oportunidade de poder ver a terra purificada e o novo céu e a nova terra nos quais habita a justiça serão uma realidade para cada um de nós que vivemos aqui. Mas até lá, somos chamados por Deus para podermos chegar a cada tribo, língua, povo e nação. Há uma missão que o Senhor Deus compartilhou com cada um de nós. A missão é dele. Não houve um único segundo ou milésimo de segundo, desde que o pecado entrou no nosso planeta, que Deus colocou em segundo plano a missão. A missão é prioridade na experiência de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham para resgatar a humanidade. É para isso que hoje a Trindade tem todos os seus recursos canalizados. Seria justo nós que somos, ou pelo menos deveríamos ser, os companheiros de Deus em missão, termos um outro foco diferente desse? Eu não sei quanto a você, mas eu espero realmente poder ver Cristo voltando em poder e glória na minha geração. Nesse mês de novembro, no finalzinho de novembro, eu tive que fazer uma das coisas mais difíceis da minha vida. Junto com meu irmão, nós fomos até o cemitério, onde há 3 anos nós colocamos o corpo do meu pai numa sepultura. Precisávamos fazer a exumação dos seus restos mortais para poder levar os ossos dele até o ossário, onde ele vai permanecer de forma permanente até Jesus Cristo voltar. Eu confesso a vocês que quando a sepultura dele foi aberta e meu pai, um homem com 1,74 m, um homem forte, conforme nós fomos ver o que havia sobrado dele depois de 3 anos, os ossos dele couberam num saco plástico desse tamanho. Meu irmão olhou para mim e disse: olha o que sobrou do nosso pai. E eu disse para ele: mano, olhar para o pai, nosso pai que nos ensinou a amar Jesus, que foi um exemplo digno de ser seguido, porque o foco dele sempre foi a missão. Meu pai plantou 13 igrejas no decorrer da vida dele. E deixou esse amor pela pregação do evangelho para nós, os seus filhos. Olhar para o que sobrou dele, para esse amontoado de ossos que hoje cabe dentro de um saco. Não é ver o que sobrou dele. O que sobrou do nosso pai pode ser visto através de você e de mim, os filhos dele. Que continuamos ainda focados na missão, na mesma missão que ardia no coração dele enquanto ele estava vivo. E juntos a gente decidiu continuar pregando o evangelho de Cristo Jesus, avisando as pessoas, mencionando que muito em breve esse inimigo terrível, o inimigo, Satanás, ele será destruído. O pecado será destruído. A morte será destruída. E nós teremos a oportunidade de viver num mundo sem pecado, sem dor e sem sofrimento. Até lá, até que a última gota de vida esteja dentro de nós, nós continuaremos pregando a respeito da vinda de Jesus Cristo, convidando as pessoas a se entregarem a Ele e a terem uma experiência forte com Ele. Eu tenho pressa de ver Jesus voltar. E estou trabalhando para que Ele volte na minha geração. Eu quero viver a experiência descrita em Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4. Eu quero ver a nova Jerusalém, quero estar dentro dela, quero viver nela. Eu quero ter a oportunidade de poder olhar para o meu pai e dizer: pai, agora a morte já não tem mais domínio sobre você. Nunca mais nos separaremos. Quero ter a oportunidade de receber dos braços do Senhor Jesus a minha primeira filha, a Vitória, a pequena Vitória, que nós deixamos no campo missionário, minha esposa e eu deixamos no campo missionário, quando a morte ceifou a nossa pequenina. Quero pegar o meu bebê no colo, olhar nos olhos dela e dizer: filha, ninguém nunca mais vai tirar você dos nossos braços. Eu não sei quanto a você, mas eu quero viver essa experiência. E já à guisa de conclusão
do nosso estudo da lição da Escola Sabatina nesse trimestre, eu quero te desafiar a viver cada segundo da sua vida focado na missão de Deus, para juntos podermos viver essa grande recompensa. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que tu tens um propósito todo especial para cada ser humano desse planeta. O pecado terá um fim. Até lá, nos ajude a viver focados na missão de Deus. Coloco diante do Senhor também cada pedido que foi feito e enviado para a nossa comunidade de oração. Clamamos pela tua resposta. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?